A gente reforça que desse total aprovado, 1 trilhão e 800 milhões são destinados ao refinanciamento da dívida pública. O orçamento prevê um superávit, a diferença entre arrecadação e gastos, de 34 bilhões e 500 milhões de reais. Cerca de 61 bilhões de reais estão reservados para emendas parlamentares. E para a gente discutir, repercutir esse tema, a gente recebe aqui no News Sábado o analista de economia, Miguel Daúde. Bom dia, Miguel. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por nos ajudar a entender essa peça orçamentária que foi aprovada lá no Congresso Nacional, que é um desafio. E eu já começo te perguntando se o texto que foi aprovado no Congresso, esse orçamento para 2026, é um orçamento factível. Bem-vindo ao News Manhã. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Marina. Bom, o orçamento, na realidade, ele é uma peça contábil, né? Não quer dizer que tudo que está ali previsto vai ser cumprido. Mas vamos lá, vamos a alguns dados que eu acho que é importante para que as pessoas saibam que o orçamento sempre tem dificuldade, né? Dessa montanha de dinheiro, Marina, que você colocou, apenas em torno de 5% desse recurso que podem oferecer ao governo investimentos, investir em coisas para fazer o país crescer. Porque o restante, 94%, não, o restante, a totalidade, estão comprometidos com as despesas obrigatórias. Não tem o que fazer, vai ter que gastar. E do dinheiro que sobra, grande parte está destinada às emendas parlamentares, né, de 61 bilhões de reais, sendo que ali 50 eles decidem, 10 o governo. E a gente sabe que tudo deu assim dentro dos conformes em função de 2026 ser um ano eleitoral. Então existe interesse tanto do executivo quanto do legislativo no orçamento. Então, diante desse aspecto, o que a gente vê é algumas dificuldades. Por exemplo, previsão de receita contida do orçamento, muitas delas ainda, essa previsão não está aprovada. O governo pretende taxar a importação, tem uma série de medidas que necessariamente não pode, que seriam necessárias, podem não ocorrer. Então, portanto, a execução do orçamento não é uma situação muito fácil no caso do Brasil. Você colocou muito bem, né? A repórter colocou que só de custo da dívida nós temos 1,5 bilhão, né? 1,5 trilhão de reais que serão destinadas à dívida. Agora, você imagina o Brasil com uma margem orçamentária muito apertada, né? Ter que pagar só de juros em 2026 em torno de 1 trilhão e 100 bilhões. E a gente sabe que a taxa de juros não vai cair a nível que isso possa ter um reflexo significativo, né? Ela pode cair de 15 para 12 em 2026, mas não vai cair mais do que isso. Então, existe sim uma dificuldade muito grande na execução orçamentária. Corte de gastos foi feito um pouquinho antes, né, do orçamento ser aprovado, que você tirou 10% de isenção tributárias. Mas o orçamento que o Brasil tem é um orçamento muito apertado. Eu, particularmente, não acredito que esse superávit de 34 bilhões e meio possa ocorrer diante das dificuldades na execução desse orçamento. Miguel, e eu destaco também que uma das principais dificuldades, principalmente para o governo, vai ser na execução de programas sociais, que são a vitrine do governo Lula, né? E eu falo isso porque na peça orçamentária estão previstos cortes, por exemplo, no Auxílio Gás, no programa Pé de Meia, que foi aprovado nesse ano, começou a valer nesse ano, que é aquele programa que paga uma bolsa de estudos para estudantes da rede pública. Então, tudo isso pode atrapalhar também o presidente Lula no ano eleitoral? Eu acredito que, como nós vimos aí o líder do governo no Congresso, ele disse que o governo pode fazer alguns ajustes, né? Então, provavelmente, os ajustes que o governo deverá fazer
é exatamente nesses programas sociais que são muito importantes, né? Em ano de eleição, o presidente Lula busca a reeleição e a gente sabe que hoje o Brasil tem em torno aí de 100, 120 milhões de brasileiros na rede de proteção social, né? E essa rede de proteção social é mantida exatamente por recursos do orçamento. Então, quanto mais o governo consegue manter, né, a rede de proteção social abastecida de benefícios e deixar essa população que muitos precisam realmente, não é ali instrumento político, mas ele se torna um instrumento político porque ele é necessário. Evidentemente que justamente neste ano em que o governo cedeu, né, se fala muito que a questão da dosimetria ela só conseguiu passar porque o governo fez corpo mole na votação para obter exatamente a aprovação da taxação das bets, do juros sobre capital. Então, foi feito ali é o que dizem, né? Eu não tenho aí como dizer se isso é verdadeiro ou não, mas é o que está se falando muito, que o governo foi leniente na aprovação da dosimetria exatamente para poder obter, né, essa verba de 20 bilhões que foi aprovada em medidas antes para conseguir ter um orçamento em que ele consiga executar a questão dos benefícios sociais, que nesse ano é muito importante. Por outro lado, também, Marina, a gente pode entender que essa montanha também de recursos para as emendas parlamentares também veio desse entendimento. Então, portanto, o orçamento ele tem sim um caráter importante, mas vamos ver, né, se tudo vai ocorrer e vamos torcer que tudo corra bem. Tá bom. Miguel Daúde, muito obrigada por enquanto, pela ajuda para a gente entender toda essa peça orçamentária. Eu ainda conto contigo nessa edição do News Manhã. Até já.